Olá, meus queridos, boa noite. É com alegria e satisfação no coração que estou aqui com você mais uma vez para retomarmos a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 hoje. E eu quero te convidar para quietar o coração, chamar e convidar os seus aí próximo. Abra sua Bíblia aí e vamos aprender o máximo que pudermos aqui hoje. E eu sei que Deus tem muita coisa boa para nós nesse instante, então abra o seu coração, derrame o seu ser diante de Deus nesse instante, coloque suas causas diante de Deus, suas angústias, suas alegrias, coloca tudo no altar de Deus e deixa Deus cuidar de ti nesse instante. Amém? Olha, amados, nós chegamos até o capítulo 8, 9, onde Paulo fala mais de coletas, a arrecadação para os irmãos da Judéia. Ele fala da alegria que devemos ter no tocante ao contribuir, da generosidade, né? No sentido de que nós semeemos com fartura para a gente colher com fartura. E ele fala da gratidão do coração do homem, da gente ter esse espírito na hora de ofertar, de entregar o dízimo ou qualquer coisa parecida. No sentido de que Deus esteja sendo honrado e que nada neste mundo se torne o nosso Deus, o centro das nossas vidas. Não. Então, mas você vai perceber que nessa igreja ainda tinha um remanescente, um grupo de pessoas facciosas, partidárias, né? Que vinha minando e causando muita tristeza e angústia no coração de Paulo. Porque eles vinham, por se dizer, entre aspas, talvez até os mais espirituais, aqueles que eram do grupo de Cristo, eles se juntaram a falsos líderes, falsos apóstolos, e tentavam dizer que Paulo não tinha as credenciais de um apóstolo, e ele não tinha a autoridade apostólica, porque ele não andou com Jesus. E dizia-se também que Paulo, em cartas, Paulo era áspero, duro, falava o que queria, mostrava-se enérgico, né, audacioso, mas pessoalmente ele era um cara que não tinha muita aparência, era um humildezinho, mansozinho, não tratava nada e que não era ninguém que você podia temer, respeitar, entre aspas. E esses caras faziam acusações hilárias e perniciosas contra a autoridade de Paulo e atraía juízo sobre eles. E vocês vão perceber que daqui para frente Paulo vai mais uma vez tratar especificamente disso. Paulo é como se Paulo saísse de si, ganhasse um pouco de loucura para falar daquilo que Paulo não gostava de falar, das suas experiências pessoais, daquilo que Deus fazia por meio dele para que o nome de Jesus se espalhasse em todos os cantos daquela região, inclusive chegou à Espanha, ao Ilírico. Esses falsos apóstolos aqui, esses falsos irmãos aqui em Corinto, você nem entra para as páginas da história, Paulo não. Então a gente tem que ter esse cuidado quando nós estamos lidando com pessoas que têm a autoridade de Deus, que têm um chamado de Deus. E esses irmãos não tinham. Paulo vai ter que abrir mão, né? Sair um pouquinho de si e falar assim, não, eu vou me esnobar um pouquinho aqui, vou mostrar para vocês quem que eu sou em Cristo, quais são as minhas armas. Então eu te convido nesse instante para aprender bastante, crescer bastante. E de antemão, como eu disse, não julgue pela aparência. Eles julgavam Paulo pela simplicidade. Paulo chegava lá baixinho, um pouco calvo, falava mansamente, pregava como se estivesse conversando, não usava daquela eloquência para impressionar ninguém. E aí Paulo era desprezado e às vezes julgado. Então cuidado, não julgue pela aparência. E Paulo diz assim, e eu mesmo, Paulo, o apóstolo, vos rogo, imploro a vocês, pela mansidão e benignidade de Cristo. E você vai saber por que Paulo está falando mansidão e benignidade de Cristo. Porque Cristo de fato era manso, bom e benigno, carregava o que era bom dentro dele. Vinde a mim, pois todos que estáis cansados e sobrecarregados, pontinho, pontinho, porque sou manso e humilde de espírito. Você vai entender por que Paulo vai colocar essa mansidão e benignidade, porque Paulo vai falar assim, eu sou manso e humilde, simples, porque eu carrego as marcas de Jesus.
Eu que na verdade, Paulo, quando presente entre vocês, sou humilde, manso, dócil, mas quando ausente, através das cartas, sou ousado, intrépido, para falar com vocês, duro nas minhas cartas convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha, eu imploro a vocês, que eu não tenha de ser ousado, intrépido, que não seja preciso eu confrontar nenhum de vocês aí tete a tete e usar da autoridade que Cristo me deu. Quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns, não são todos, observe como eu disse, alguns remanescentes, é um remanescente que tinha lá, os chamados, o grupo de Cristo, os santarrões, né? Que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Entenderam? Julgava Paulo como se Paulo andasse mundanamente, conforme os rudimentos desse mundo, barganhando, né? Mentindo, ludibriando, fazendo barganhas com os mais ricos para tirar proveito deles, indo de casa em casa, de canto em canto, e engambelando as almazinhas, as mulherzinhas sobrecarregadas de paixões, como os muitos faziam naquele tempo, né? Explorando os irmãos, comendo às custas de um, às custas do outro, né? Como se Paulo fosse um cara carnal, um natural, um homem assim. Era assim que eles julgavam Paulo, né? Aí Paulo diz no verso 3, porque, embora andando na carne, embora habitando aqui um corpo de morte, estando nesse tabernáculo, não lutamos, não militamos segundo a carne. Nós não usamos as armas da carne, da altivez, da arrogância, do narcisismo, da disputa, né? Nós não andamos ludibriando ninguém, nós não andamos tentando crescer nas custas do outro, diminuindo os apóstolos para mim ganhar fama em cima deles. Não, eu não ando assim. Eu não ando falando que eu fiz aquilo que de fato eu não fiz. Eu não ando crescendo em cima do trabalho alheio. Paulo está dizendo, não. Eu estou no corpo, na carne, sarx, mas a minha arma não é carnal, eu não ando na carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa peleja em Cristo, não são carnais. Sim, nós não viemos para degladiar, para competir, para causar facção, rixa. Nós não viemos para viver mundanamente falando, não. Nossas armas em Cristo, verso 4, sim, são poderosas em Deus. O que são poderosas em Deus? Paulo está evocando aqui a armadura de um verdadeiro servo de Deus, de justiça, de verdade, de amor, né? De couraça da fé, de andar no evangelho, de pregar a palavra, de orar, de colocar o capacete da salvação. Ele está falando dessas armas que não são carnais. Nós não lutamos segundo a carne. Porque se eu lutar na carne eu já perdi. Nossas lutas são espirituais, como ele está dizendo. E para que elas são assim, Deus poderosas? Para destruir fortalezas. Fortalezas mentais, fortalezas espirituais, fortalezas psicológicas que estão entranhadas em vocês, desses que ficam tentando nos minar, nos roubar. Esses principados nós vamos destruir tudo aí pela arma da verdade do evangelho. E ele está usando a palavra fortaleza aqui. Uma única vez Paulo usa essa palavra e aqui, fortaleza. E a ideia que ele tem aqui, eu penso, é quando ele olha para Corinto alto, a macro Corinto, e vê aqueles templos, aquelas fortalezas, fala assim, ó, nós vencemos isso aí tudo. Essas fortalezas mentais, de construções mentais, que estão engendrando a igreja e distanciando de Jesus, anulando a cruz de Cristo, nós estamos confrontando. E em nós mesmos, fortalezas espirituais malignas que tentam crescer dentro de nós, nós destruímos tudo. Irmãos, nossas armas em Cristo são poderosas para destruir essas fortalezas espirituais. E no mundo espiritual, olha, a sua arma em Cristo é poderosa para destruir todos os dardos do maligno contra a sua vida, tanto os que vêm de fora
quanto os que brotam de dentro de você e que queira crescer dentro da sua psique, da sua mente, da sua carne e te destruir no pecado. As armas de Cristo são poderosas para destruir tudo isso. São poderosas, sim, são fortalezas, anulando nossos sofismas, tá vendo? Pensamentos, raciocínios humanos, carregados de uma filosofia, mas que não carregam o evangelho de Jesus. Coisas arquitetadas pelo pensamento humano, mas sem o cerne do evangelho, sem submissão a Deus. E também, verso 5, e anular também toda altivez, toda jactância esses tais irmãos, falsos apóstolos que estão aí, que se levante contra o conhecimento de Deus, que estão tentando destruir Deus no meio da igreja, destruir a cruz, roubar a simplicidade devidas a Jesus, ao evangelho de Jesus. As nossas armas são poderosas para fazer isso e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E eu estou aqui em Cristo com essas armas da autoridade que Ele me deu para levar a mente de cada um de vocês ao conhecimento a Cristo Jesus, aos pés da cruz, porque Cristo basta. É o que Paulo está dizendo. Eu não quero levar vocês a nenhuma filosofia, a ninguém. Eu quero levar vocês cativos com a mente submissa a Cristo, a consciência em Cristo. É isso que ele está dizendo. Verso 6, e estamos prontos, Paulo está falando. E quando ele fala estamos, nossa autoridade, ele está usando de uma humildade linguística muito forte, porque Paulo está falando dele mesmo. E eu estou pronto para punir toda desobediência. Eu vou confrontar. Vocês vão ver que esse homem humilde, benigno, manso com vocês, dócil com vocês como Cristo era, carrega uma autoridade a ponto de fazer como Cristo, cair para trás uma escolta de mais de 16 soldados que vieram prendê-lo no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane. Viemos procurar Jesus, quem é? Sou eu, e todos eles caem para trás, só de ouvir Jesus dizer sou eu. Eles iam experimentar essa autoridade de Paulo e foi assim que eles experimentaram. Aí, ó, verso 7, diz assim, ó. Uma vez, verso 6 ainda, finalzinho, ó. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Uma voz que vocês estejam todos submissos ao Evangelho de Cristo. Eu vou chegar e tratar com aqueles que se acham, entre aspas, que na verdade não eram nada. Verso 7, observai o que está evidente, observai o que está claro, transparente, fica observando, não se deixe enganar, observe, não fique focado, alienado com seitas, com heresias, com ondas de mover, com ondas de poder que vão e que vêm, e que matam igrejas, que matam irmãos, com gente que abre uma igreja aqui porque profetizou, daqui a pouco morre tudo, não tem mais nada, de irmão que faz um barulho, vamos abrir uma igreja assim, daqui a pouco começa todo mundo a desmoronar porque não tem evangelho, não tem submissão. Estou cansado de ver isso. Sim, esses homens não estão aqui para ensinar o evangelho, Paulo está dizendo. Observai o que está evidente. Se alguém aí confia que é de Cristo, se alguém aí confia em si mesmo que é de Cristo, então pense outra vez consigo mesmo que, assim como esse tal aí é de Cristo, nós aqui também o somos. E o somos e fomos chamados para isso, e fomos nós que geramos Jesus. Então, fique evidente aí entre vocês. Porque quem gerou vocês em Cristo fomos nós. O evangelho de Cristo que vocês dizem ser de Cristo, quem plantou aí fomos nós. Por isso que Paulo está chamando, para que eles observem o que está evidente. Porque, verso 8, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação de vocês e não para a destruição da alma de vocês, da vida de vocês, da caminhada de vocês, eu não me envergonharei, porque a autoridade foi o que Cristo nos deu. E vocês vão perceber que Paulo tinha tanta autoridade, tanta experiência, que se Paulo começasse a narrar aqui, haja páginas, haja folhas de pergaminho, de papiro, para escrever tanta experiência
vindas da autoridade que Deus deu para ele. Verso 9: para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas, ou seja, cartas no plural. Paulo já tinha escrevido várias antes. Dizem que essa aqui era a quarta, já tinha escrevido 3. É por isso que eles falavam que Paulo era forte, audacioso, intrépido nas palavras, mas lá presencialmente era manso e humilde, era um tipo assim, não tinha autoridade. Paulo está dizendo, olha, eu não quero intimidar ninguém com minha autoridade, porque a hora que eu confrontar cada um de vocês em tete a tete, eu quero ver quem é que vai ter conhecimento, autoridade verdadeira para me confrontar aí. As cartas, com efeito, dizem esses tais aí, esses tais irmãos, esses tais apóstolos, esses falsos profetas, são graves e fortes. Mas a presença dele é fraca e a palavra dele é desprezível, ele não prega com eloquência. Amados, olha, se você for olhar pelo barulho, se barulho fizesse crescer a igreja e converter gente, essas igrejas aí, estavam tudo lotado, abarrotado. O que você vê é a igreja abrindo e fechando, e gente dividindo a igreja. Se eu for usar a cultura que está aí, da forma de pregação poderosa, eloquente, começar a gritar, igual ou se vejo alguns, se eu pregar 5 minutos desse jeito, eu fico sem voz, afônico. Não, amados. Ninguém tem unção porque falou em mistério, porque fez isso, fez barulho, porque sacudiu uma igreja, movimentou a igreja, colocou uma igreja para pular, para rodopiar. Não, irmãos. Não. Por favor. Seja um bereano. Vê de fato depois, com razão, olhando para a palavra, o que sobrou daquela pregação de evangelho. Você vai perceber que é nada. É quase zero o que sobra. Viu? Aí diz o texto no verso 11, diz assim, ó: considere esses tais, esse tal, isto, que o que somos na palavra por carta estando ausentes, tal seremos em atos, em ações, quando estivermos aí presentes com vocês. Verso 12: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, que se jactam na carne, mas esses tais, que dizem ser de Cristo, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez e já perderam, atraem juízos para si, porque eles não são nada, eles não têm chamado de Deus para isso, eles estão tentando diabolicamente, malignamente destruir o reino, destruir a palavra, destruir a cruz de Cristo. E eu quero fazer uma comparação com você aqui, amados. Não importa quem você é, o que você tem, sua altura, seu tamanho, se tem dinheiro, se não tem, sua cor, não importa. Eu quero te pedir uma coisa em nome de Jesus: não se compare com ninguém. Não se compare com seu irmão, com sua irmã, com seu vizinho. Não se compare com ninguém. Você é único e especial diante de Deus. Todo mundo que fica comparando com o outro, olhando para o vizinho, olhando para a grama do outro, olhando para isso do outro, ele já perdeu. Nós somos únicos em Deus. Você tem que ser você em Deus e voltar para Jesus, e em Jesus caminhar e dar passos de fé, sendo apenas você. Simples assim. Tem muita gente morrendo depressiva, é porque olha demais, quer imitar o outro, inveja o outro, disputa com o outro. Esses caras todos tinham inveja de Paulo no fundo. Não faça isso. Quando a gente se compara, pronto, já perdeu, já era. Então isso aqui é uma aplicação que eu estou fazendo psicológica para os nossos dias, porque tem muita gente sofrendo disso. Não, amados. Deus não te fez errado, não. Você é exatamente aquilo que Deus planejou. Então levante, vai ser você. Trabalhe conforme o que você possa produzir. Não queira imitar ninguém no chão da terra. Você é único. Você é singular diante de Deus. Nós, porém, amados, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês, ou seja, Deus nos chamou para ir longe, nós somos até vocês, vocês são nossos, vocês são frutos do nosso trabalho. Então, eu não estou me gloriando em nada que eu não tenha feito, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós.
posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Verso 16, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu não vou me gloriar no trabalho que Pedro fez, que Apolo fez, que Tiago fez, que João fez, não. O que eles fez, eles fizeram. Deus demarcou o limite deles, eles foram. Eu estou me gloriando dentro dos meus limites da minha esfera. Essa região da Ásia fui eu que plantei a Turquia hoje. Aí na Macedônia, aí na Acaia, eu cheguei à Espanha, eu cheguei ao Ilírico pregando. Então eu posso me gloriar naquilo que eu fiz, que nós produzimos em Cristo. O que eu não quero é me gloriar em trabalho alheio de alguém que fez e eu vou lá, não, como se fosse eu que tivesse executado aquela obra, não. Paulo está se gloriando daquilo que Deus fez por meio dele. E os coríntios aqui eram fruto da obra missionária de Paulo. Esse homem tem uma autoridade tremenda. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor por isso. Verso 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Você quer se gloriar? Glorie-se na cruz, em Jesus. Não fica se gloriando na carne. Não, porque nós guardamos circuncisão, não porque nós falamos bonito, não porque nós isso, nós aquilo, nós... Glorie-se no Senhor. É o que Paulo está tentando manter aqui, a isenção. Paulo não quer falar muito, mas Paulo está ficando tão assim, já forçado, que ele está usando de um recurso que ele nunca usou até agora. De estar falando das suas atividades pessoais, daquilo que Deus fez por meio do ministério dele, para mostrar para aqueles irmãos a autoridade que esses irmãos deveriam reconhecer em Paulo. Mas a arrogância, a meninice, a falta de espiritualidade é tão grande que eles não se enxergavam. E o capeta está fazendo uma ciranda no meio desses irmãos, destruindo a vida desses irmãos. Porque eles se acham os tais, mas estavam de fato nas mãos do inimigo. Verso 18, porque não é aprovado diante de Deus aquele que a si mesmo se louva. Não, por que eu vou me gloriar disso aqui? A glória é de Deus. Eu nem pedi para fazer isso aqui. Estou fazendo forçado. Por que eu vou agora ficar falando que eu? Não, eu nada. E eu agradeço cada irmão, cada irmã que se dobra em joelhos e ora por nós. Porque vocês pensam que é fácil todos os dias gravar um vídeo? Experimenta fazer isso. Sem interesse nenhum. Que tem tanta gente no YouTube fazendo isso para ganhar dinheiro. Não quer trabalhar. Não quer trabalhar, pôr a mão no arado. Não, amados. A glória que é de Deus surgiu com uma necessidade. Eu estou sendo aqui carregado, empurrado pelo Espírito de Deus. Todo dia vai lá, Amazinha, anima, Amazinha, ora, Amazinha. Eu preciso, prega. Amados. Quem quiser se gloriar, glorie no Senhor, porque não é aprovado aquele a quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Só aquele que o Senhor levantou e dá testemunho dele, como o Espírito deu testemunho do Filho, como o Pai deu testemunho do Filho, e como a história, os atos, os irmãos, as igrejas davam testemunho de Paulo. Aleluia por isso. Verso 1 do capítulo 11, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, tá vendo? Quisera eu que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura, porque eu estou falando agora como se eu estivesse fora de mim, porque eu estou usando de um recurso que eu não precisaria estar usando, mas só para mostrar para esses tais quem eu sou, eu estou usando. Suportai-me, pois, porque zelo por vocês, eu amo por vocês, eu cuido de vocês com o cuidado de Deus, com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado, irmãos, para vos apresentar como virgem pura um só esposo que é Cristo. Eu quero que vocês sejam puros e simples. Aquela noiva simples entregue ao seu noivo e que não fica casada com Paulo, casada com Pedro, com Apolo, com Moisés, com Cristo, com a cruz. Não, nós temos que ser de Jesus apenas. A minha alma é para ser cheia só de Jesus.
Eu não tenho que ficar atrás de Jesus, de Krishna, de Maomé, não. E de Maria, de Pedro, não. É só Cristo. A minha mente tem que estar cativa a Cristo, submissa a Cristo. Eu tenho que me apresentar a Cristo como um homem puro diante dele. Somente a ele, obedecer somente a ele. Mas, verso 3, receio que, assim como a serpente ludibriou, enganou Eva pelo olhar, tá vendo? Pela carne, né? Pela vontade de ter, de crescer, de ser como Deus, de ser poderoso, de ser famoso, de se tornar sábio, conhecedor do bem e do mal. Aí, ó. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia lá no Éden, assim também seja corrompida a vossa mente, ela se torne vazia, oca, sem luz, sem brilho. Assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte, vocês se apartem da simplicidade, grava isso, e pureza devida somente a Cristo. Não vou explicar isso mais, porque eu quero que eu e você caminhemos imitando quem? Jesus. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é Buda, não é Maomé, não é Krishna, não é Kardec, não é ninguém. Nós temos que obedecer a Cristo. Sermos noiva, aguardando o noivo com pureza. Se na verdade vindo alguém prega para vocês aí outro Jesus, falso, mentiroso, da carne, que não temos pregado, ou se aceitais espírito humano que vem pregando outro espírito do evangelho diferente, que não tendes recebido aí o espírito do evangelho, aqui o espírito é minúsculo, esse sentido de amor, de trabalho, de honestidade, de pureza, ou que prega outro evangelho diferente, que não tem abraçado a esse de boa mente, vocês estão tolerando esses falsos apóstolos aí, esses irmãos interesseiros, malignos e perversos. Vocês estão suportando esses caras, porque suponho, Paulo está dizendo, que eu em nada tenho sido inferior a esses tais apóstolos. E de fato não era, porque nem apóstolos eles eram falsos profetas. E embora seja falto no falar, eu não fale com muita eloquência, eu não uso de sabedoria humana, eu não busquei isso aí no meio de vocês, em tudo, mas em tudo, e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Ou seja, eu não tenho a fala, a oratória perfeita, porque eu não quis usar disso. Mas eu sou cheio do conhecimento de Jesus. Eu não sou falho no conhecimento. E vocês beberam desse conhecimento, dessa sabedoria, onde eu ia buscar tudo do Velho Testamento e trazer, aplicar a Jesus e ensinar vocês o evangelho puro e simples de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E de todos os modos, meios, com toda a minha didática, sabedoria, com todos os discernimentos, com todos os dons que Cristo me deu, que o Espírito jogou sobre mim, colocou sobre mim, suscitou em mim, eu fiz vocês conhecerem o evangelho. Amados, vamos orar nesse instante. Busque a Deus. Aprenda tudo que você aprendeu aqui. Destrua essas fortalezas, esses sofismas do maligno que queira destruir sua vida, sua mente, levar você cativo ao cão, ao diabo. Não. Traga sua mente cativa a Jesus agora, imite Jesus. Decida no coração daqui para frente ser simples e ser puro diante de Jesus e imitar somente a Jesus, tê-lo como Senhor. E por favor, não se compare com ninguém. Nenhum de nós, nem eu nem você, não vamos nos comparar com ninguém. Vamos apenas ser nós mesmos diante de Deus e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Pai, obrigado por esse encontro, por esse texto lido, por essa palavra lida. Obrigado porque o Senhor está aqui. Então venha sobre nós nesse instante o teu reino e cerca-nos com os teus anjos e guarda-nos no teu amor e livra-nos de nós mesmos e ministra sobre nós porção dobrada do teu Espírito nesse instante. Cura os irmãos que estão desanimados, os irmãos que estão perdendo o amor próprio, que estão deixando, Pai, ó Deus, de se satisfazer em Ti e de estar contentes, Pai, com a vida que o Senhor deu para eles. Tire do olhar desses irmãos, do interior desses irmãos, esse olhar de competição, de inveja, de se comparar com os outros. Traz cada um agora, Pai, cativo no altar do Senhor.
com toda a simplicidade que o Senhor nos deu e nos fez. Meu Deus, e cubra-nos com teu sangue, e que as nossas armas sejam poderosas em Cristo para destruir todos os sofismas humanos do maligno, todas as fortalezas espirituais malignas que queiram afastar-nos da cruz de Jesus. Guarda cada casa agora, que a bandeira do Evangelho seja hasteada em cada coração, em cada casa, e que a cura do Senhor brote na vida de cada um, e que o milagre do Senhor seja sobre cada um nesse instante, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos. Ministra a paz no coração de cada um, na casa de cada um. Enche nossas casas de harmonia, de graça, de amor, de simplicidade em Cristo, e livra-nos de todo mal, Pai. Livra-nos de estarmos divididos, de estarmos impuros, de estarmos adulterando e traindo o Senhor com outros, Pai. Porque só o Senhor é Deus e não há outro. E obrigado pelo teu Espírito que nos habita e nos guia na verdade. É assim que nós oramos gratos por tudo, Deus, e abençoamos o teu povo, te pedindo nesse instante que a tua destra de poder seja sobre nós, curando-nos e fortalecendo-nos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.